Olá pessoal, tudo bem? Alexandre Gossen falando de Porto Alegre, das margens do Rio Guaíba. Lembrando que nessa semana se realiza aqui o Congresso de 2022 do REFAT, Rede de Estudos de Fascismos e Autoritarismos, que conta com professores da Itália, Espanha, Portugal, Argentina e, claro, Brasil, e onde estarei representando com muito orgulho a Universidade de Coimbra. Queria aproveitar, já que estamos falando, né, da edição do RIFAT aqui de Porto Alegre, e o RIFAT estuda os autoritarismos contemporâneos. Eu acho que é um bom momento para nós falarmos também de populismo, já que o populismo contemporâneo ele está umbilicalmente ligado ao autoritarismo. O populismo, existem controvérsias sobre que momento que ele teria surgido. Tem gente que fala que foi com a Revolução Francesa, o que eu acho que falta embasamento. Tem gente que diz que começou na União Soviética, na época Rússia, ainda antes da União Soviética, antes da Revolução Russa, no final do século XIX, como uma reação de intelectuais russos contra o czarismo e contra uma eventual tentativa de industrialização da Rússia. Lembrando que naquele momento a Rússia era um país agrário e muito atrasado. Para surpresa de Marx, né? A revolução acontecer justamente num país assim, quando Marx dizia que o proletário se rebelaria numa fase do capitalismo onde ele estivesse mais instruído e mais urbanizado. E há quem diga que o populismo, na verdade, surgiu nos Estados Unidos, com figuras como o presidente Andrew Jackson e até com figuras dos anos 20, 30, já no século 20, que acabariam influenciando e levando o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos nos anos 30, à criação do New Deal, né? O acordo social ali que permitiu que os Estados Unidos salvasse milhões de pessoas da miséria após o crash na bolsa em 29 e evitasse o mesmo destino de Itália e Alemanha, que foram parar nas mãos do fascismo. Feito este preâmbulo, me empolguei porque o tema é interessante. Eu volto aqui para o Reino Unido. É claro que não é apenas o Brexit que explica a situação atual do Reino Unido. E qual é a situação atual do Reino Unido? A situação atual do Reino Unido é que o Príncipe Charles, hoje Rei Charles, né? O outrora Príncipe Charles, agora o recém-empossado Rei Charles e em breve coroado Rei Charles, ele recebeu ontem o primeiro-ministro Rishi Sunak, de origem indiana, um bilionário britânico, como novo primeiro-ministro. Ou seja, o Partido Conservador indicou um tecnocrata, um político experiente, um homem que sabe lidar com as finanças para tranquilizar os mercados. Ok, o Partido Conservador não tinha muitas outras opções e talvez seja um nome importante para acalmar o mercado britânico. O fato é que a crise começou há muito tempo atrás, né? O Reino Unido, da qual a Inglaterra faz parte, é o berço do liberalismo, é o berço do thatcherismo, é o berço das ideias que vieram desaguar no reaganismo, né? De você desmontar o estado de bem-estar social que foi criado após a Segunda Guerra e que foi esfacelado após a queda do Muro de Berlim e a dissolução da União Soviética. De certa forma, há quem defenda que o mercado e o próprio sistema neoliberal não tinha mais concorrente, então não precisava jogar as migalhas e manter as condições do bem-estar social para essa população menos capacitada profissionalmente, intelectualmente e não detentora do capital. O fato, pessoal, é que a Inglaterra passou por esse processo, inclusive sob governos trabalhistas, como o governo de Tony Blair, indo parar em Cameron, quando realmente tivemos ali um governo de aniquilação, né, do bem-estar, das políticas de bem-estar social. Isso levou possivelmente ao Brexit. E todo esse mal-estar econômico, social, essa sensação de abandono dos ingleses
com o governo e com a União Europeia não teria acontecido se eles realmente não estivessem desassistidos. E aí entrou a indústria da desinformação para vender a ideia de que o Brexit seria um grande negócio, quando todos nós e os próprios especialistas, pesquisadores e todos nós mesmo cidadãos comuns sabíamos que o Brexit era uma roubada para a Inglaterra. Hoje a Inglaterra tem uma situação bizarra, atípica. Desemprego de um lado e ao mesmo tempo falta de mão de obra especializada e qualificada de outro lado. Isso porque muitos cidadãos europeus simplesmente não querem mais trabalhar num país que não integra a União Europeia. Desabastecimento e ao mesmo tempo inflação. Tudo isso muito potencializado pela guerra da Ucrânia. O fato, pessoal, é que agora a Inglaterra está numa situação muito delicada, onde a Escócia começa a analisar a possibilidade de fazer um referendo para se separar do Reino Unido e passar a integrar a União Europeia. E a Irlanda do Norte pensa em se separar do Reino Unido para se juntar com a República da Irlanda e assim integrar a União Europeia. De modo que o Reino Unido, que hoje conta com Irlanda do Norte, Escócia, Inglaterra e País de Gales, passaria a ser apenas composto de Inglaterra e País de Gales. E olha, essa possibilidade existe, tá? A Irlanda, a República da Irlanda hoje, outrora prima pobre da Inglaterra, tem índices sociais e econômicos muito superiores aos índices da Inglaterra. A Inglaterra enveredou por um populismo que dominou o Partido Conservador, foi desaguar em Boris Johnson e agora recorre a um tecnocrata que não é um populista como o Sunak, mas o estrago está feito.